Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Trazemos aqui hoje um tema que muitas vezes, por falta de interpretação da vida, a falta de conhecimento de si mesmo como alma imortal. E assim, ao longo dos milênios, todos nós fomos conduzidos por um comando sempre fora de nós. Muitas vezes já falamos aqui para que cada um tome consciência e assuma o seu poder, a condução da sua vida. Se nós temos o livre-arbítrio por natureza, nós não dependemos de nada externo, porque tudo se resume à lei de ação e reação, causa e efeito. A alma é imortal e ela está aqui num planeta de provas e expiações, passando por experiência através das sucessivas reencarnações. A alma troca de corpo, troca de gênero, troca de lugar, de país, de situação, de condição, mas ela é sempre a mesma alma e a cada encarnação ela faz algumas experiências que vai somando ao seu currículo. Quando nós trazemos aqui hoje o tema, você molda o teu corpo de acordo com a tua frequência. É porque nós somos um corpo biologicamente humano, e guardadas as pequenas diferenças entre o gênero, o restante do corpo tem a mesma configuração biológica. Mas nós podemos ter melhoras ou pioras na condição desse corpo, no sentir, no viver. Mas vamos começar a falar sobre o livre-arbítrio que nós temos para moldar esse corpo, para modificar esse corpo, para sentir melhor ou pior. Porque o corpo nada mais é que a expressão da alma. A alma, ela é uma consciência que tem os seus corpos não materiais, mas ela precisa, para fazer as suas experiências aqui nesse planeta Terra, de um corpo materializado. Como é materializado esse corpo? O formato, a biologia, já foi dito aqui, é o modelo do corpo humano para o planeta Terra. Salvo algumas anomalias, alguns problemas, de um modo geral o corpo humano ele é idêntico. Mas o corpo ele pode ter cabelos escuros, cabelos loiros, outra cor possível, olhos também com várias tonalidades de coloração, tendências para ficar mais alto, mais baixo, engordar, ficar magro, desenvolver algumas doenças. O corpo também, ele tem tendências a vícios. São as provas, são as expiações, enfim. Cada alma encarnada tem um propósito, um plano de alma para a encarnação em que vive. Este modelo, esse molde de corpo, ele tem várias origens na sua forma atual. Primeiro, ele é moldado sobre o corpo etérico da alma. A alma tem um corpo que não é matéria, por isso chama-se etérico, que acompanha essa alma ao desencarnar. Mas ao desencarnar, ele imprime neste corpo todas as experiências sentidas e passadas pelo corpo material e os demais corpos na atual encarnação, que finda no momento do desencarne da alma, obviamente. Então,
A alma reencarna, passa por umas experiências e grava nesse molde. É a bagagem de alma. As memórias, os registros. Esses registros acompanham o corpo etérico e a alma no além-túmulo e depois volta numa próxima encarnação. E é como se fosse uma matriz para um corpo material. É moldado um novo corpo sobre esse corpo etérico, porque ali estão todos os registros das vidas anteriores e aonde tem que corrigir. Então ali tem os positivos e os negativos de todas as experiências anteriores. E se a alma precisa expiar algum karma, através de alguma doença, então ela vai ter a disposição ou a predisposição para desenvolver uma doença, por exemplo. Se a alma tem algum vício ainda não vencido, que é uma prova, ela vai ter a frequência, a tendência a enveredar um caminho para um vício. Não necessariamente o mesmo vício, mas o vício é todo ele sempre uma energia com a mesma frequência. Não importa se era viciado em álcool, se era viciado em fumo, se era viciado em drogas ou qualquer outra coisa. O vício ele é uma energia, uma tendência a uma prova que precisa ser vencida. Então já vem impresso nesse corpo material todas as possibilidades que a alma colocou no seu plano, inclusive a beleza física ou a falta de beleza num corpo tem um propósito. Algumas pessoas foram muito belas fisicamente em vidas passadas e por causa disso a vaidade suplantou a ética e a alma depois ela precisa passar pelo revés, pelo reajuste. Então ela escolhe uma vida, um corpo com deficiência em beleza física, justamente para se redimir ou para não cair novamente nas tendências da vida passada. Cada detalhe, cada órgão, cada membro, cada tonalidade dos olhos, do cabelo, da pele, tudo tem um propósito que a própria alma coloca antes de encarnar naquele tal projeto encarnatório. Quando chega o momento da concepção, a alma sabe que vai reencarnar, vai ser concebida através da cópula dos seus pais, no ato sexual, o óvulo da mãe está pronto, vai ser fecundado por um espermatozoide. A alma sabe, porque foi um plano conjunto com os seus pais, e viria como filho. Ela está presente energeticamente, e é ela que escolhe o espermatozoide que vai fecundar o óvulo da mãe. Por isso já falamos aqui algumas vezes sobre esta informação que nos foi passada já há bastante tempo, que a alma escolhe aquele espermatozoide que tem todas as características genéticas que ela colocou no seu projeto. Por isso, a mulher tem um óvulo maduro, a não ser que tenha gêmeos, tem 2 ou mais, quando é trigêmeos, por exemplo. Mas sempre precisa de um espermatozoide. E por que então que o homem teria mais de 200 milhões de espermatozoides numa única ejaculação? No momento da concepção. Porque é a alma que escolhe o espermatozoide que tem essas características necessárias. É como se fosse uma simbiose, um link. A alma está ali, ela sente aquele espermatozoide que tem as suas características escolhidas e ela, com o link energético, ela transforma aquele espermatozoide numa potência muito grande em termos de velocidade. E naqueles milésimos de segundos,
ele consegue atingir o óvulo primeiro que os outros, porque ele foi carregado com essa energia. E ao fecundar, o óvulo fecha. E assim, a concepção começa. E a alma vai começar a desenvolver o seu corpo material. Então, na concepção, nós temos a escolha que já foi feita antes, lá no plano de alma. Ao elaborar o plano de alma no plano astral da Terra, a alma já fez o seu desenho, o seu projeto. Por isso, o livre-arbítrio é muito difícil de compreender quando não temos o entendimento real. Porque a maioria dos seres humanos acha que o livre-arbítrio é a escolha do momento. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher se agora eu quero ir passear num parque, eu quero pegar o carro e dar uma volta na quadra, ou ir para uma cidade vizinha fazer um passeio. Sim, o livre-arbítrio nós temos a todo instante. Mas o livre-arbítrio ele é continuado. Sempre há o livre-arbítrio, mesmo no plano astral, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as escolhas. O livre-arbítrio ele existiu antes de nós virmos para este planeta. A alma escolheu vir experienciar aqui no planeta Terra. Foi uma escolha do livre-arbítrio. Uma vez que o corpo está se formando, ele vai seguir, após a concepção, vai seguir a genética daquele espermatozoide que fecundou o óvulo e vai desenvolver, a partir dali, todas as necessidades e tendências que a alma precisa. Depois, ao nascer, temos o primeiro setênio, 7 anos, a primeira infância. A alma ainda recorda muita coisa das vidas passadas, mas ela vai entrando na densidade da matéria. Nesse primeiro setênio, a alma que está encarnada desenvolve o seu lado, a sua energia do feminino, o Yin. Seja menino, seja menina, todos nós temos uma parte masculina e uma parte feminina dentro da nossa essência de natureza. O que determina o gênero é quando tem predominância masculina ou feminina. Então, é homem ou é mulher. Mas nós temos que ter um equilíbrio entre as energias Yin e Yang. Então, aos 7 anos, é óbvio, a criança foi gestada dentro do ventre materno, a mulher, o Yin. Ela que amamenta também. Então ele vai desenvolver esse feto, essa criança, depois de nascer, vai desenvolvendo primeiro a parte feminina. Dos 7 aos 14 anos, o segundo setênio, é o tempo que o ser humano também desenvolve a sua energia masculina. Findados os 2 primeiros setênios, 14 anos, a alma está naquela condição que nós poderíamos chamar de maioridade. Ela é responsável pelas suas escolhas. Ela já tem o livre-arbítrio pleno. Independente das leis humanas, as leis espirituais nos dizem que a alma está plena no seu livre-arbítrio ao atingir completar a segunda infância, aos 14 anos. Por isso é importante que nós tenhamos esse entendimento e fazer com que essa criança que nasce ainda pelo ventre materno tenha uma boa convivência com o feminino até os 7 anos e com o masculino dos 7 aos 14, para desenvolver
aquela energia equilibrada. É preciso que haja na família, o próximo da criança, sempre pessoas da primeira infância do sexo feminino, se não é a mãe, pelo menos alguém. E depois, na segunda infância, se não é o pai, pelo menos alguém do sexo masculino, para que ela possa desenvolver esta energia equilibrada. É óbvio que muitos problemas na fase mais adulta, seja pela psicologia tradicional, seja pela psicologia transpessoal, pode-se notar resultados que não são positivos em virtude desta deficiência na formação na primeira ou na segunda infância. Voltando aqui então para o corpo, que nós temos a capacidade de moldar, de modificar, de curar e também de criar problemas, sempre pelas nossas ações, pelas nossas intenções. Enfim, nada está fora, tudo está dentro, como já dissemos tantas vezes. Então, ao cabo de cada setênio, tem uma finalidade. É como se fosse um ciclo de 7 anos, porque 7 é o ciclo mais curto que consegue fazer grandes transformações, mudanças. 7 em 7. É um número muito importante para quem trabalha as energias, que trabalha o mundo holístico, enfim, compreensão da vida. Nós temos as experiências, então, mais ou menos, e aqui eu diria que quem entende muito bem de setênios, e tem matérias divulgadas, não sei se não tem livros também, é a Cristina Cairo. Ela é estudiosa destes ciclos, e eu aqui não posso me aprofundar muito, porque eu tenho apenas algumas orientações mais superficiais. Mas o suficiente para entender que nós temos oportunidades de mudar a cada hora, a cada dia. Mudar o passado ou mudar o futuro pelo presente. E os períodos são assim, porque se fosse tudo num dia, eu posso mudar num dia. Perdi a oportunidade, estou perdido. Não. Temos um tempo. É como um pensamento que cria. Ele não cria na primeira vez que você pensa. Ele precisa se alimentar. Ele precisa ter energia suficiente. E vai se conseguindo aos poucos. É a mesma coisa que as mudanças. Elas precisam de um tempo. Muitas vezes nós falamos que a alma, antes de encarnar, faz o seu projeto encarnatório e coloca o tempo que ela precisa ficar encarnada. Neste projeto ela coloca também todas as possibilidades que ela ainda precisa aprender, as provas, as expiações, as tendências que ela precisa superar, mas cada decisão que ela vai tomar depois de encarnada cria uma nova situação, um novo rumo para a sua vida. Então nós começamos a entender que a alma pediu 80 anos, mas ela pode desencarnar antes, sem que seja pelo suicídio, ou até prolongar a sua vida, mesmo que não seja um castigo, por exemplo, porque não existe isso. Ela pode encurtar ou alongar a sua permanência na matéria de acordo com as suas escolhas. Então nós temos também muitas possibilidades. Por isso a vida não é engessada, ela é dinâmica. Nós podemos mudar, podemos corrigir, temos um tempo maior ou menor, mas é preciso ser útil, é preciso ser dinâmico. Porque se a pessoa está ali morna, não faz nada, apenas esperando a morte chegar, como dizia
uma música que eu acho que é do Raul Seixas. Se a pessoa está esperando a morte chegar, então que venha logo, pelo menos perde menos tempo. É preciso ter um objetivo para continuar. Então nós podemos sim ajudar a nós mesmos a prolongar ou a encurtar a nossa vida útil, matéria. A cada setênio nós temos tarefas específicas para aquela idade, para aquele momento. Findado aquele setênio, se foi tudo bem sucedido, temos mais uma oportunidade. E assim vai. Então ali vai até onde a alma pediu. Vou até os 80, até os 90, até os 70. Alguns casos pode ser prolongado mais um pouquinho, mas não é tão necessário o prolongamento, mas sim é preciso estar atentos à abreviação do tempo escolhido, porque se nós falhamos em todos os setênios, chega um ponto que a alma ganha se ela vai embora logo para ganhar tempo, você não fica perdendo o seu tempo aqui. E nós estamos no final de um ciclo, não há tempo a perder. Aliás, eu diria que agora a coisa está mais complicada, porque se desencarnou e não está pronto, dificilmente volta. Talvez tenha alguns casos específicos que a alma escolheu 2 etapas. Vem, faz uma etapa, se não atinge o índice necessário naquela etapa, então desencarna precocemente e ainda volta, tendo mais um tempinho. Mas é um plano de última hora. Um plano de final de ciclo. O importante é que esse ciclo está se fechando. Nós temos ainda algumas décadas, mas está fechando o ciclo da velha Terra. Precisamos, então, apressar as coisas. Se eu tenho a capacidade e o poder de moldar o meu corpo de acordo com a frequência, e até aqui falamos desde o plano astral, desde antes da alma escolher a Terra como escola, a cada encarnação. Na encarnação, escolher o espermatozoide que vai dar uma certa constituição física e orgânica e biológica para um corpo necessário para aquele projeto de alma. Depois temos a primeira infância, a segunda infância, onde nós temos pouco poder, porque já sabemos que a capacidade humana nessa idade ainda não está pronta, por isso não tem o livre-arbítrio total. Mas a partir dos 14 anos nós temos então o livre-arbítrio pleno. E mesmo nas condições de cada dia, nós podemos modificar alguma coisa. Aí temos os setênios seguintes, a partir do terceiro. E mesmo assim, no dia a dia nós temos então o poder também de contribuir com este corpo material através do comando, das nossas intenções, das nossas ações, o comando mental, o comando direcionado para o nosso corpo, nossas células. Porque se eu fiz todo esse processo, desde antes de encarnar, e eu posso mudar a cada setênio, por que então eu não posso hoje começar a moldar algo que eu preciso mudar, que eu desejo moldar, que eu preciso porque está incomodando alguma coisa? Melhorar a condição física. As nossas células se renovam, são trocadas. A cada 4 meses, em média, todas as células do corpo humano são substituídas por células novas. Então, por que nós não ajudamos esse corpo a se manter num estado um pouco melhorado? É claro que temos as tendências, temos as provas, temos as expiações. Tem coisas que nós não podemos mudar.
Se eu não faço nada para corrigir o meu percurso da alma, e eu coloquei no meu plano de alma que ao final da encarnação, ou durante a encarnação, eu passaria por uma doença, por exemplo, para quitar uma conta. É óbvio que eu não posso evitar, porque senão eu estaria no prejuízo, mas dentro das possibilidades, dentro daquilo que não interfere no final da encarnação, neste projeto de alma, eu posso ter uma qualidade de vida melhor. Então eu posso moldar o meu corpo constantemente, porque tem coisas que não interferem no nosso destino de alma. Tem muita coisa que nós não precisamos passar. Mesmo que seja um karma. Ele chega, mas eu não preciso ir até o fim da vida com ele. Eu compreendo. Se eu compreendo o karma e eu entendo o porquê daquilo, eu aprendi a lição. Aprendeu a lição, passa a régua, vira a página, segue. Não é preciso ficar rastejando e arrastando por tempo indefinido as coisas. Trabalhar a nossa consciência, mas é preciso primeiro entender que este corpo é a caixa de ressonância dessa consciência. Ele nos mostra aquilo que às vezes não queremos ver ou não prestamos atenção. Então ele dá o aviso. O corpo físico é como aquela campainha que diz fim de recreio, início do período da aula, fim do período. É um som sentido fisicamente. Porque se a gente não tivesse este sentir físico, eu acredito que as almas viriam para este planeta e não evoluiriam jamais, porque é muito fácil descambar para o lado do ego e a alma se perderia cada vez mais ao invés de se melhorar. O que nos faz evoluir são situações difíceis, principalmente de dor. Nos forçam a mudar alguma coisa. Nos forçam a mudar a direção, o caminho. Mas como nós estamos na última encarnação antes do final da transição planetária, agora nós começamos a tomar consciência de que podemos, sim, mudar muitas coisas. Inclusive, o nosso corpo, podemos transformá-lo num corpo mais saudável, mais sadio, menos propenso a dor e sofrimento. Muitas pessoas hoje têm tecnologias para suas mudanças plásticas do corpo. E sim, o bem-estar, a autoestima é muito importante. Mas nós temos que ter um pouco de entendimento que muitas vezes, se não é um problema que realmente dói, que incomoda, que nos limita, é só vaidade. Se é só vaidade, vamos ter um pouco de cuidado, porque às vezes exatamente o corpo foi moldado de uma forma para curar dentro de nós essa vaidade que foi muito exagerada numa vida passada. Vamos tomar consciência também sobre isso, não somente quanto a dar comandos mentais, também sobre intervenções. Hoje tudo é mais fácil, mas precisamos ter consciência de cada coisa. Mas enfim, o que mais nós queremos trazer hoje é que nós podemos moldar o nosso corpo de acordo com a nossa frequência. A frequência molda, não é só a vontade. Eu preciso atingir a frequência. Porque querer todo mundo quer. Até uma criança quer um doce, mesmo que ela não possa ou não está no tempo de comer.
aquele doce por causa dos seus ingredientes, mas ela quer. Então é preciso que alguém faça o controle sobre isso. Mas quando nós temos o livre-arbítrio, eu já disse aqui, a partir dos 14 anos, nós podemos decidir qualquer coisa e somos responsáveis por essas decisões. Então vamos decidir sempre pelo nosso lado favorável, positivamente. Porque tem pessoas que querem tudo para o seu lado, mas tudo é negativo, tudo é antiético. Então nós podemos moldar o corpo através da frequência, através do comando das células, através dos pensamentos, através do controle das emoções. E se tudo isso não é suficiente, e acontece que o corpo tem algum problema, então é porque tem um resgate energético ali, e esta doença, ou esse desconforto, esse sintoma, faz com que libere aquela energia ainda pendente. As doenças são sempre um resgate e um ajuste. A alma escolhe sempre como último recurso. É o coringa. Se não tem outra solução, a doença faz o serviço. Senão a alma perde muito tempo. Ela se atrasa demais. Estamos na última encarnação, no último século da transição, por isso nesse último século tantas doenças novas, tantos problemas de saúde com as pessoas, porque é um momento de limpeza, limpeza energética. Tudo o que vem em forma de sintoma negativo, em forma de doença, sempre temos que entender que é um equilíbrio e um expurgo das energias que estão pedindo passagem para serem dissolvidas. Quando nós temos alguns problemas sofridos por acidentes, também está no projeto da alma, mas não como decisão absoluta. Eu escolhi passar por um acidente, vou passar por um acidente. Não. Lembrando que são alternativas. Eu posso evitar qualquer coisa de acidente, de doença na minha vida se eu tiver créditos. Créditos dentro daquilo que eu posso fazer no dia a dia. Boas ações, pensamentos positivos, intenções positivas. Se eu faço o meu melhor, se eu crio créditos para a minha alma, eu vou evitar os débitos quando chegar a hora. É como eu sempre digo, é como se fosse uma contabilidade, um livro de conta correntes. Débito, crédito, saldo. O saldo é o que nós temos sempre, positivo ou negativo. Então vamos fazer o nosso melhor para nós e para os outros, porque quando eu faço o bem para os outros, eu elimino o mal que eu poderia passar, ainda por ter esta necessidade. Tem pessoas que fazem o mal aos outros, parece que por prazer, de propósito. Imagina a carga negativa que essa alma terá lá adiante para expurgar. Tudo que você fizer ao outro, você faz a você mesmo. Isso foi dito pelo grande mestre quando esteve entre nós. E não há nada mais justo do que isso. Não faça aos outros o que não queres que te façam, porque o fazendo é a ti que tu farás. É a lei da ação e reação, a lei do retorno. No entanto, se eu faço o bem aos outros, é o bem que eu vou receber. Eu ajudo o outro a aliviar certas dores, certos sofrimentos, eu vou aliviar em mim a mesma quantidade de energia, a mesma proporção. Olha que maravilha isso. Muitas vezes sofremos um acidente, temos problemas, às vezes amputações. É porque foi necessário. Tinha um plano de alma que dizia, se até tal idade não conseguiu
atingir os resultados positivos, vai vir alguma coisa para ajudar. Lembrando que a doença, a dor, o sofrimento não é uma desgraça, é uma bênção. Porque o que importa não é o corpo tem um tempo. Ele vai ficar o tempo que a alma pediu e precisa dele. Depois a alma segue, é a alma que tem a bagagem, é ela que leva todas as suas experiências, as impressões, o sentir, os prós e os contras, estão sempre na bagagem da alma. A alma é eterna, lembre-se disso. Então nós podemos regenerar as nossas células, regenerar o nosso corpo, ajudando. É claro que nós não podemos garantir que isso vai funcionar. Existe uma série de fatores. Primeiro, os fatores do entendimento. É muito importante isso. Depois, o tempo necessário. As provas, as expiações. Mas, de um modo geral, nós podemos aliviar muito. Eu diria que, se não 90%, mas muito próximo disso. Porque mesmo que eu tenha que passar por uma doença no final da minha vida corpórea, se eu fizer o bem durante a minha vida, chega no momento a doença não é necessária. Mas daí ele não ficou doente, nem ficou sabendo. Ah, isso não estava no meu plano. Estava lá no plano de alma, só que não precisou. Quanto disso pode ser possível? E daí como é que vai se provar? Porque é uma coisa que estava na linha de tempo, mas foi mudado. É preciso entender. Porque sem entendimento fica tudo na suposição. Quando nós entendemos de fato a vida, mas nós temos que entender a vida, é como se fosse uma coisa visível aos olhos, mesmo que não seja. É um tempo de expansão de consciência, vamos aproveitar isso. E olha, nós estamos indo para os mais importantes anos deste final de transição. Estamos naquela década intermediária de 2020 a 2030, onde as coisas realmente começam a mudar rapidamente, mas tão rápido que não se percebe, de tão rápido que é. Porque nós temos depois um tempo de arrumação da casa, nós precisamos arrumar essa casa planetária. Aí sim estaremos definitivamente na nova Terra, no novo tempo. Então os próximos anos são decisivos e as próximas décadas são maravilhosas. E depois, então, sim, um mundo espetacular. Mas temos que fazer para merecer. Porque senão não atingiremos a nossa ascensão e sem ascensão vamos continuar no mundo submetido aos véus do esquecimento, não vamos nem saber que vivemos tantas vezes nesse planeta Terra. Parece que nasce, cresce, vive e morre e acaba tudo como sempre, mesmo num outro planeta. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer um pouquinho melhor. Não precisa fazer grandes sacrifícios, apenas ser coerente, ser honesto consigo mesmo, principalmente. Os pilares da ascensão, foi dito aqui tantas vezes, não são coisas milagrosas, são coisas simples. Amor incondicional, compaixão e respeito. Custa alguma coisa ter isso? Seja rico, seja pobre, seja humilde, seja uma autoridade, seja lá o que for, não importa. Isso é essência de cada um. Alimente aquilo que te faz crescer. Não precisa sacrifícios. Apenas um pouco de atenção e consciência. Eu acho que foi dito aquilo que era necessário por hoje. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.